tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre Nihongo no Uroshiken, que literalmente significa teste de habilidade na língua japonesa, que apelidamos carinhosamente de Ninosha aqui no Japão. Mas vocês devem conhecer mais por JLPT, ou Japanese Language Proficiency Test. English 100%. Quais as vantagens de ter uma? Muitas. Desvantagens? É caro. Para que serve? Para muita coisa. Como é a prova? Difícil. A dica que eu posso te dar? Estuda. Estuda, 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 estuda. Então, fique com o vídeo de como foi a minha prova. Não, tô brincando. Eu vou explicar um pouquinho sobre JLPT. Calma! Dando uma resumidinha básica, porque eu não quero que esse vídeo fique com 20 minutos de duração. JLPT é um exame para testar o seu nível de língua japonesa. Ele é dividido em 5 níveis, sendo o N5 o nível básico e o N1 o nível avançado. Eu vivia confundindo o 5 com o 1 porque você acha que o 1 é o mais fácil e o 5 é o mais difícil, mas não, o 5 é o mais fácil e o 1 é o mais difícil. Pensa que você vai ser o número 1 em conhecimento da língua japonesa. Então, as provas são de múltipla escolha, incluindo conteúdos de kanji, gramática, interpretação de texto e prova de escuta. E do nível 5 ao 1, respectivamente, essa é a quantidade de kanji que você tem que decorar. Não vou dizer decorar, saber. Eu diria que estudar kanji é muito importante, sim, mas que na minha humilde opinião, e que já fez a prova, eu recomendo que você vá focar na interpretação de texto. Porque, nossa, cansa. Eu não sei muito bem nos outros níveis, mas no Brasil eu fiz o nível 3. E aqui no Japão eu fiz o N1. Meio que obrigada pelas escolas de japonês que eu tava estudando. Mas eu também quis testar os meus conhecimentos, então aqui na escola de intercâmbio meu eles pagaram um Uroshiken pra mim, então eu fui lá e fiz o N1. Se eu passei ou não, eu conto pra vocês no final do vídeo. Eu tenho quase certeza que eu falei em algum outro vídeo nesse canal, mas finge que vocês não sabem, tá? Mas então, o N3 não tava tão difícil pra mim, eu quase gabaritei a prova, faltou tipo 12 pontos. Nossa, essa menina nem se acha, não. Mas o N1. Então, falando do começo, assim, na minha escola, aqui do Japão, que chama Bunka Institute of Language, ou em japonês, Bunka Gaikoku Senmongaku. Por que eu tenho que falar assim desse jeito quando eu tô falando outra língua? Pra quem tava nas salas do nível intermediário por avançado, a gente usou essas apostilas e esse aqui especificamente pro Uroshiken. Então, mas no vídeo que eu fizer sobre essa escola, eu falo um pouco mais detalhado sobre a rotina, sobre o currículo, o que a gente estudava e etc. Mas falando bem por cima agora, a gente estudava termos especiais e úteis que se usa na língua japonesa, chamados de bunke. Eu acho que isso é tipo pronome, não sei. Eu não sei fazer o paralelo entre língua japonesa e língua portuguesa. Tipo, o que é verbo, o que é pronome, o que é advérbio, adjetivo em japonês. Não sei. Mas então, e a gente usava também muita gramática. Chamava Bunpo. Pra quem já entrou na sala avançada, eles tinham aulas mais pra treinar o japonês como forma de expressão. Então eles conversavam, trocavam opiniões, tratavam sobre temas meio polêmicos, pra trocar conhecimento em japonês. Então eles tinha que decorar termos mais específicos sobre o tema. Mas enfim, não se preocupe, não tem prova oral no JLPT, então não sei do que eu tô falando aqui. Foco, vamos falar de Uroshiken. Então, voltando pro JLPT, eu tava falando que a interpretação de texto é o que pega mesmo, né? É porque ele ocupa mais ou menos 70% da primeira prova.
que a prova é dividida em 2 períodos. O primeiro que é de kanji, gramática e interpretação de texto, e a segunda de escuta. Mas, 70% da prova são textos desse tamanho, tratando de temas diversos e meio específicos, como economia, medicina, tecnologia, umas crônicas aleatórias. Eu nem lembro quais foram os textos da minha prova, porque a gente não fica com a prova e não sabe o que caiu nelas depois de um tempo. A prova tem mais ou menos 5 a 7 textos desse tamanho. E cada texto tem 5 a 7 perguntas de interpretação de texto. Você já acha que prova de interpretação de texto no vestibular é ruim? Imagina isso em japonês. Aí você tem que ficar voltando no texto, reler o texto, reler a pergunta, procura informação, tenta não se confundir nas pegadinhas das questões e se o que você entendeu do texto é realmente o que você entendeu ou se você confundiu uma palavra lá que vai mudar completamente o significado do texto. É um inferno. E acho o seguinte, que se você focar no estudo de interpretação de texto, se você ler bastante texto em japonês, se você tiver convívio, se você tiver alguém para trocar mensagens ou treinar seu Nihongo, o kanji vem mais naturalmente. Você vai absorvendo elas, você se acostuma com elas e consegue entender mesmo sem saber lê-las. Então, se você acha que tem conhecimento suficiente de língua japonesa, se você quiser testar, ver como é a prova, gasta lá os seus 100 e tantos reais, porque a prova é cara. Vai, faz! Força, fé e foco! Boa sorte! Então fique aí com o dia que foi a minha prova. Vai ser curtinho. No final eu mostro como que eles mostram o resultado e falam um pouco mais sobre as vantagens de ter um Neurochicken. 能力試験頑張ろう。大丈夫です。大丈夫ですって頑張りたくないの。一緒に合格しよう。着きました。無事に着きました。無事です。And here we are again at the JLPT N1. Nobody have a confidence that we're gonna pass this test. We are gonna fail. We are gonna fail. あれは失敗派です。やめて。Fail. Mas que eu sei.
I fucking knew! Yes! A gente fica sabendo da prova 3 meses depois que você entrega a prova. Então o que te resta? Esquecer, rezar e torcer para aquela opção que todos os seus amigos marcaram, menos você, ser errada e garantir seu ponto. Mas então, como que você é aprovado nessa bodega? Eu passei, na verdade, bem na risca, bem na nota mínima. Eu passei raspando assim, ó, pra ser aprovada. Mas você tem que manter uma média em cada... Tipo, você tem que manter uma média em Kanji, em interpretação, em gramática e na prova de escuta. Com o B você passa. E B é o quê? O número de respostas corretas tem que ser entre 84% a 66% da prova. E o que eu posso dizer? Que um amigo meu, ele tirou uma nota total maior que a minha. Mas a média da prova de Kanji dele foi menor que a minha. Então as médias da prova dele não estavam balanceadas e ele acabou não sendo aprovado. Ao contrário de mim, que tirei uma nota um pouquinho menor que a dele, mas fui aprovada. Então é bom que você tenha isso na cabeça. Não adianta você decorar todos os kanjis do universo e ter memória fotográfica, que se você não entender... Tonari no kyaku wa yoku kakiku kyaku da. Tô brincando, não tem trava-línguas na prova de... Não tem. As vantagens de você ser aprovado na prova de Noryoku Shiken, ele vai se tornar um documento oficial do seu nível de japonês. Se você é aprovado no N1, fica aprovado oficialmente que você consegue conversar, que você tem o entendimento perfeito do japonês, que você consegue conversar além do que é considerado básico. E para que serve esse documento? Por exemplo, se você quiser fazer um intercâmbio no Japão, estudar em alguma universidade japonesa, além da prova que essas escolas... Eu não sei muito bem como funciona, mas eu tenho quase certeza que a maioria delas exigem no mínimo N2 dos intercambistas que pretendem entrar. Mesma coisa procurando emprego no Japão. Eles vão dar prioridade para quem sabe japonês, e se você tiver o Noryoku Shiken, melhor ainda, você tem um documento oficial para provar o seu conhecimento de língua. No Brasil, você vai poder colocar no seu currículo que você tem certo nível de língua, e quanto mais língua você saber, melhor pro seu currículo, não é mesmo? Ou se você quiser ser professor de japonês aí no Brasil, você tem que ter no mínimo, se não me engano, Noryoku Shiken 1, ou trabalhar no aeroporto. Mas se esse for o seu caso, olha, eu recomendo seriamente que você vá estudar inglês ao invés de japonês. Porque, né, japonês é uma língua que só o Japão usa e é um país micro, com não sei quantos milhões de habitantes. Tô sabendo legal. Que nem se importam muito com a existência de outros países. Sem querer ser cínica ou nada do tipo, eu amo o Japão com todo o meu coração. Mas... a população japonesa não se interessa em sair do próprio país, porque para eles, se o que eles precisam está no Japão, para que eles vão querer em outro lugar? E também eles não têm muita curiosidade em conhecer outras culturas. E isso que eu acabei de falar agora não significa que eu estou chamando os japoneses xenofóbicos ou alguma coisa do tipo. Não vai distorcer o que eu tô falando ou entender errado, interpretar mal aí, ó. Se você me interpretou errado aí, já falhou aí na prova de Noryoku Shiken, hein? Mas é que Japão é um país pequenininho que antigamente passou muito tempo isolado do resto do mundo, e isso acabou criando uma cultura com um patriotismo um tanto quanto isolado. Mas isso dá assunto para outro vídeo. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. E se esse vídeo foi útil para alguns de vocês, smash the like button! Muito obrigada. Beijos na testa e outro na bunda. Aí. ダメだみんなどうでした？居眠りした。嘘いや私の隣の人も3の5わからないって私も知るか。間違えた。間違えただけ何番だっけ最後どうでした？私と同じ。イエーイ最後の5番2人とは？ダメだダメです。最初